Boa noite a todos. Mais uma vez eu queria dar parabéns ao André, Gustavo e a Andréia. André e Andréia, né? Por terem a coragem de fazer esse evento, que é a continuação de um da semana passada. Só que o da semana passada tinha um discurso mais jurídico, os palestrantes eram do mundo jurídico e o daqui tem uma amplitude maior com essas pessoas que vocês estão vendo aqui e perceberam que é muito difícil falar depois delas, né? Temos que homenagear o Silvio Tendler, porque é um cineasta que perpetua a memória brasileira. E nós entendemos a bolha em que ele está se inserindo voluntariamente, porque o momento é de ataque à memória. O momento é de ataque à memória, à ciência, à arte, à cultura. Então, é compreensível que o Silvio esteja se isolando numa bolha, mas nós não podemos permitir isso, que ele continue se isolando numa bolha. Nós temos que trazer o Silvio para falar para nós mais vezes. A Andréia, com esse espetáculo da Antígona, talvez não saiba, mas ela está contribuindo com todos os estudantes de direitos humanos, porque a Antígona é a primeira aula num curso de direitos humanos. Então, a sua contribuição é fenomenal nesse momento também em que os direitos humanos estão sob ataque. O Ricardo Lízias, que é o único jurista aqui da mesa, eu até trouxe para ele, a única coisa que está faltando para ele é a carteirinha da OAB. Então, eu vou passar a minha para ele. Pode usar a minha à vontade. Depois eu te passo a senha, viu? Eu agradeço, porque eu vou fazer um agravo de instrumento mesmo. O que ele falou? Vou fazer um agravo de instrumento. E o Marcelo Lins, esse jornalista fenomenal que está se destacando na Globo News, que usou uma frase aqui que sintetiza por que nós estamos aqui. Ele disse: ao falar do mundo, estamos falando de nós. Exatamente, ao falar com o outro, nós estamos falando de nós mesmos. Ao ouvir o outro, como o André sublinhou, estamos nos ouvindo também. Esse é um momento em que estamos vivendo de dificuldade de ouvir o outro, falar com o outro, ler nas entrelinhas, imaginar, sonhar, transcender a realidade, desafiar a realidade. Eu não vou falar de direito, André, mas me desculpa, eu hoje não vim nem de gravata, olha. Então eu te proponho responder ao Lízias na parte das perguntas. Mas o que eu trouxe para conversar com vocês é um pensamento na verdade, foi um desafio que fizeram ao Hemingway. Desafiaram ele a escrever um conto com 6 palavras. 6 palavras. E ele escreveu. Certamente devia estar caneado, que ele gostava de beber. A inspiração dele vinha e ele escreveu o conto lá em 6 palavras. Vocês conseguem ler? Vendem-se sapatos de criança nunca usados. Com 6 palavras, ele conseguiu nos tocar.
com 6 palavras, ele conseguiu criar nesse auditório empatia. A nossa mente está viajando, o André disse, estou aqui tentando entender. A nossa mente está tentando entender, está preenchendo a ausência de palavras. Com 6 palavras, ele conseguiu que nós ficássemos imaginando por que os sapatos não foram usados. Certamente porque algo aconteceu com a criança. Nós temos empatia com a criança, nós compreendemos a dor dos pais. Com 6 palavras. Isso foi possível porque a humanidade foi evoluindo, foi lendo, foi se inteirando da arte, do teatro, da música e foi se humanizando. Nós não nascemos equipados para ler e para termos uma linguagem, comunicação rudimentar nós tínhamos, mas não nascemos equipados para a leitura ou para falar um idioma. Isso foi uma evolução muito demorada que nos permitiu criar arte, aprender a olhar uma obra de arte, aprender a ler um texto nas entrelinhas, a ter empatia. Isso nos dota de humanidade. É isso que nos distingue. Essa capacidade de sermos humanos, de olharmos o outro, como disse o Marcelo, estamos olhando para nós mesmos. Só que essa grande evolução da natureza humana, ela hoje está posta em xeque com a revolução tecnológica. Para se ter uma ideia, hoje jovens mudam de mídia 27 vezes por hora. Consultam o celular 190 vezes por dia. Não é só jovens, não são só jovens. A quantidade de informação que nós recebemos chega a 100 mil palavras por dia. Significa um livro de 800 páginas por dia. As consequências começam a ser nefastas e já estão sendo objeto de pesquisa. A memória de curto prazo, ou a memória de trabalho, nós temos 2 memórias, a de longo prazo e a de curto prazo, que ficam em camadas diferentes do cérebro. A memória de curto prazo ou de trabalho é normalmente eliminada com uma boa noite de sono. E a memória de longo prazo é que fica lá registrada no HD indefinidamente. Indefinidamente não, é quando chega na minha idade, por exemplo, já vira uma memória meio enfumaçada. Mas a memória de curto prazo caiu de 10 minutos para 5 minutos em 10 anos. A memória de curto prazo diminui porque a atenção diminui. Aliás, eu vou contar para vocês um experimento. Eu fiz esse experimento aqui. Eu fui cobaia, né? Eu fui no Chile com um grupo de juízes aqui pela Escola da Magistratura para estudar o regime, o sistema criminal chileno, que é muito superior ao nosso. E numa dos intervalos eu fui no Museu da Ciência, em Santiago, que é um baita de um museu interativo, cheio de experimentos e tal. Só que quando eu entrei, eu vi que eu era o único adulto. Eu e as tias das escolas, que as escolas levam, estava aquela criançada de uniforme e eu constrangido de fazer os experimentos, né? Entrar na fila com eles, assim, fiquei meio constrangido. Tá certo que não havia muita diferença de estatura, dava para enganar, mas os cabelos brancos, né, iam me denunciar como um fura-fila ali, um cara que está
no local errado, na hora errada. Bom, aí eu vejo um equipamentozinho lá vazio. Vazio. De vez em quando vinha uma criança, em 10 segundos saía e ia embora. Aí eu falei, pô, aquilo ali deve ser alguma coisa que pode ser que me interesse, né? Aí eu fui, sentei, era um experimento de memória de curto prazo. E você tem que dedicar alguns minutos para ficar ali, e aí vem o resultado, né? De 0 a 10, mais ou menos, e tal. Então, veja, são tantas as informações que a criança não fica mais sentado ali para um negócio desse. Não fica, vai, levanta e vai embora. Então, a atenção cai, a memória de curto prazo cai. Isso leva a uma perda de empatia entre jovens de 40%. Isso tem pesquisa que diz isso. A perda de empatia, a perda da capacidade de falar com o próximo, ouvir o próximo e se colocar no lugar dele. Então, o acúmulo de informações, a superficialidade das informações levam a uma situação, a um momento contrário a tudo isso que foi criado graças à informação, à liberdade de expressão, que é uma capacidade de refletir, de meditar, refletir enquanto lê, meditar enquanto assiste uma peça de teatro, um filme. Sócrates, lá atrás, ele atirou no que viu e acertou no que não viu, porque ele desconfiava da escrita, relativamente recém-inventada, 3.000 anos antes de Cristo. Ele dizia, esse excesso de informação escrita não é educação. Nós vamos criar sábios imaginários. Hão de parecer homens de saber, embora não passem de ignorantes. Vão receber uma grande soma de informações sem a respectiva educação. Ele errou o diagnóstico quanto à escrita. A escrita é muito importante para a evolução humana, mas talvez ele tenha acertado no mundo das redes sociais, da internet hoje. São muitas informações, informações sem comprovação, porque a memória está prejudicada, a ciência está sendo atacada, de modo que temos aí sintomas gravíssimos de uma doença social que podem justificar para esse momento de censura ou de autocensura que estamos vivendo. Já estou encerrando. Primeiro, baixa tolerância ao tédio. Vocês hoje conhecem, já viram uma criança com tédio? Não, porque a criança hoje que tem tédio, ela está com um comportamento desajustado. Vem sempre um parente tem que levar essa criança no psicólogo. Não há mais criança entediada, ela já está logo deprimida, ou é bipolar e tal. Então, aquele tédio que eu e o Silvio somos os menos novos da mesa, né? Aquele tédio criativo não existe mais hoje. Quantos filmes do Silvio saíram desse momento de tédio? Né? Era um tédio criativo, inventava-se brinquedos. Isso está comprometido. A baixa qualidade de atenção, que eu já me referi aqui. Aumento de 2 hormônios, um chamado cortisol, o outro adrenalina. Isso está também cientificamente em comprovação. O cortisol é o chamado hormônio do amor. Um abraço já libera cortisol. O problema é o cortisol em excesso, como a adrenalina em excesso. Não há possibilidade de meditação ou de estabilidade com cortisol em excesso, viu, André? Cortisol, que é o hormônio do amor, é
em doses excessivas é ruim. Por isso que falam que o amor mata isso, tem que tomar cuidado, né? Não se pode amar muito, porque pode ter um infarte por aí, né? Pode morrer de amor. Bom, a perda da empatia, já referida, que leva à intolerância de todo tipo, intolerância religiosa, política, etc. E aí, chegando aqui ao final do tema, a alteração na forma como que nós lidamos com a cultura, a arte, a memória, a ciência, a literatura, cinema e teatro. A intolerância não permite que essas obras do gênio humano sejam meditadas, refletidas. Estamos caminhando para a interdição da reflexão, e isso daí é um passo para a censura ou para a autocensura. Numa outra viagem ao Chile, eu fotografei... Poxa, passou tanta coisa boa aí, não vai dar tempo? Não dá tempo. Eu fotografei um outdoor imenso que está lá afixado no antigo Ministério da Defesa, de onde partiu Pinochet para derrubar o Allende. O golpe foi tramado aí, no antigo Ministério da Defesa. Hoje é um centro cultural. O Chile cultua a memória. Hoje é um centro cultural. E lá está escrito uma frase da Gabriela Mistral: a humanidade é ainda algo que se tem que humanizar. Temos que humanizar a humanidade cotidianamente, diuturnamente, e o que humaniza a humanidade é a ciência, a arte, cultura, literatura. Se não fizermos isso, é a humanidade que decai. O Gabriel Garcia Marques, naquela famosa obra 100 Anos de Solidão, ele retrata um povoado, Macondo, que foi acometido de uma epidemia da insônia. As pessoas tinham insônia, não dormiam, e a consequência é a perda da memória. Eles então começaram a colocar etiqueta nas coisas, xícara, para as pessoas saberem que aquilo era uma xícara. Mas a epidemia foi ficando mais grave e as pessoas já liam que aquilo era uma xícara, mas não sabiam para que servia. E começaram a etiquetar: serve para beber café. E foi assim. Esse é o risco que nós estamos passando. Nós vamos ver um filme do Silvio sobre o Jango, ou tantas outras obras de arte que ele fez. E nós vamos parar para pensar. Para pensar, não. O pensamento será interditado. Para que é isso? O que é isso? O que é Jango? Etc. e tal. E num momento que já foi mencionado aqui, numa outra situação, vamos começar a caminhar para a autocensura. Por que o Silvio vai fazer um filme sobre a memória do Jango se o público não quer saber, não sabe, não tem interesse e tal? É a autocensura. Os artistas vão se autocensurar. Mas não podem, não devem, porque a autocensura dos artistas é um estampido. E aí vou me apropriar de uma poesia do Afonso Romano de Santana, que diz que a memória, quando é da consciência, o silêncio, quando é da consciência e quando chega a ser ouvido, não é silêncio, é estampido. Esse é o momento do estampido. Muito obrigado.